Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Leremos. No banner vai estar anunciado os versículos 9 e 10, mas para que nós entendamos um pouco de uma maneira muito mais abrangente o texto, nós vamos ler até o versículo 18. Do 9 ao 18, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Enganoso é o coração mais de que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim se mostrará insensato. Um trono glorioso, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eis que aqueles que me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Quanto a mim, não instei contigo para enviares sobre eles o mal, nem tampouco desejei o dia calamitoso. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, o meu refúgio és tu no dia da calamidade. Envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, mas não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Senhor, a Tua palavra acabou de ser lida e nós temos o grande desafio de que os Teus oráculos fiquem muito claros para o Teu povo, que se reúne virtualmente, para o Teu povo que se reúne presencialmente. Fala com clareza ao coração de todos. É bem possível, Senhor, que nessa noite muitos passem a entender o que realmente aconteceu em suas vidas, porque nós vamos falar sobre o autoengano, e que o autoengano é consciente, sim, pois o Senhor nos deu livre arbítrio. Nós precisamos aguçar a nossa audição espiritual. Estamos vivendo num tempo difícil, onde as pessoas, como diz a Tua própria palavra, gostam de serem enganadas. Fala com o Teu filho, fala com a Tua filha, Senhor, que hoje seja noite de libertação, que essa noite seja noite de cura. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é esse. Óbvio, o autoengano é consciente. Eu fiquei assim, boquiaberto, quando li esse versículo 14, porque, sendo terapeuta, vejo aqui Deus, o terapeuta dos terapeutas, chamando
as pessoas que gostam de serem autoenganadas, de pessoas com uma patologia, com uma enfermidade mesmo. Tem gente que gosta de ser enganada. E é muito bom nós lembrarmos, eu até ia ligar para o meu irmão falava de um livro, eu não consegui pegar esse livro em mãos, muito antigo, que dizia assim, Satanás, esse pobre diabo. Esse era o título do livro. E ele atribuía a Satanás, ou assim, essa condição de pobre diabo, porque muita coisa é colocada em cima dele, mas, na realidade, a própria pessoa acabou sendo realmente a sua inimiga, a sua própria inimiga. O autoengano é algo que vem lá do princípio. Quando a pessoa tem essa situação de se enganar, ou de enganar-se a si mesma, ela está consciente. Adão e Eva estavam conscientes. E uma questão que a gente tem que colocar logo de princípio, eu fiquei assim bem impressionado com um juiz de Porto Alegre que reconheceu, após um trabalho de peritos psiquiátricos, psicólogos, que realmente uma pessoa tinha praticado um ato criminoso, possesso. E o juiz dava a pena baseado naquilo que assim, a parte que essa pessoa, ele errou, a pessoa abriu a guarda, porque ele praticou o crime possesso. O erro dele foi ter dado anteriormente lugar para que o inimigo tomasse o seu corpo. Então, nós vamos ver, no Salmo 72, um salmo messiânico que fala o seguinte: libertará as suas almas do engano e da violência. Você vai ler isso no Salmo. Então, esse salmo messiânico mostra que Jesus, ele liberta as pessoas dessas duas frentes com as quais Satanás trabalha. Ele trabalha com violência. O que é violência? Possessão, opressão e indução. Isso é violência. Só que na possessão, ele está do lado de dentro. O inimigo, o demônio, logicamente que nem todos os possessos são possessos por Satanás. Parece-nos que a Bíblia só apresenta Judas, ou acho que no máximo umas 3 pessoas que receberam diretamente Satanás. O restante são pessoas que ficam endemoniadas. Satanás não tem onipresença. Então, mas os demônios se apossam de pessoas, mas existe todo um caminho, e gente que trabalha na área de libertação sabe pelos pontos nos quais ele entra, e quem facilita isso faz a cabeça, né? Aquelas pessoas que vão para o chamado roncó, que são 7 dias num quarto escuro, num lugar escuro, derramando sangue sobre a cabeça, 7 dias, depois mais 7, 14, depois mais 7, 21. Alguns chegam a esse...
E aí o principal acesso de Satanás na vida da pessoa, no corpo da pessoa, que no caso na linguagem é um cavalo, né? Um médium, essa pessoa, ela recebe, ela abre naquele lugar onde é a glândula pineal para a entrada do inimigo. Então fica ali um lugar, um tipo de um sensor de acesso. E as outras pessoas estão por aí, elas ficam possessas. Algumas pessoas, vocês veem aqui que nós, depois de alguns anos de experiência, dificilmente uma pessoa cai aqui. Por quê? Porque, antes de tudo, a gente já identifica e manda ele embora sem dar escândalo, vai embora. Mas, na maioria dos lugares por aí, principalmente nas igrejas neopentecostais, eles fazem todo aquele estardalhaço, até por conta de ser espetáculo, né, para muitas pessoas. Não é o nosso caso. Ele tem que ir embora sem juntar a trouxa dele, ir embora sem fazer nenhum estardalhaço. Mas esse juiz diz que aquele ato foi uma possessão. Então, o ato foi do demônio que estava utilizando aquela pessoa. Agora, fora a possessão, mesmo com a opressão, a possessão é de dentro para fora, a opressão é de fora para dentro. Então, você vai ver, mesmo que a opressão seja uma pressão muito forte, como é o caso daquela mulher que vivia encurvada há muito tempo, né? E Jesus diz, era justo libertar essa filha de Abraão, que Satanás mantinha presa há 18 anos. Ela estava encurvada, e Jesus repreendeu o espírito que a mantinha encurvada. Aquilo é opressão. Mesmo na opressão, e mesmo na indução, que foi o caso que aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi induzido a numerar o povo. Aquilo foi indução. Então, nesses 3 atos de violência, ou nessas 3 maneiras, nessas 3 modalidades de violência, a única que dá para dizer que a pessoa fez o que não quis é a possessão. No resto, todas as pessoas têm o controle. Aliás, mesmo na possessão, a pessoa teve tempo para rejeitar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Um abismo chamou outro abismo, e aí até chegou um ponto que a pessoa se tornou possessa. A pessoa procurou isso, acabou entrando por esse caminho. Então, logicamente, que a gente não precisa nem falar das modalidades do engano, que são obsessão, que é a ideia fixa, que persegue, mesmo aquele filtro que a pessoa precisa ter, qual é a sua própria voz, qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo. É a ideia que persegue, a pessoa tem que saber rejeitar. São os terríveis dados inflamados do maligno, que a pessoa tem que rebater com o escudo da fé, uma arma de esquerda. Você rebate todos os dardos que vêm. Essa é a ideia fixa que persegue. Aí, lógico, a obsessão, você tem que ter esse filtro. Quem sou eu? Qual é a minha própria voz? Qual é a voz de Deus? Qual é a voz do inimigo? E rejeitar o que vem do inimigo. Lógico, sabendo da estratégia, que, na maioria das vezes, ele não entra na terceira pessoa dizendo, você é um fracassado. Ele diz, eu sou um fracassado, para que você fique pensando que está pensando aquilo. Mas você sabe que, para pensar, você tem que estabelecer uma conexão neuronal. Tem que ser intencional. Se não houve a intenção
de formular um pensamento, ou seja, de estabelecer uma conexão neuronal. E a ideia veio, peraí, então isso não é de mim. Isso veio de fora e você tem que rejeitar. Pega o escudo e rebate. E a manipulação, na manipulação, ele trabalha em cima daquela terceira lei de Newton, que é aplicada na questão relacional. Toda ação promove, correspondentemente, uma reação. E Jesus já ensinou, deu um antídoto para isso. Quando bater na face direita, oferece à esquerda, porque o inimigo está esperando que você, ao bater na sua face direita, você vai dar 50 socos de volta. E você, muito pelo contrário, você oferece a direita, oferece a face esquerda, ou oferece a outra face. Então, Jesus já ensinou. E a terceira, na questão do engano, que é a alienação, que é uma ação que está, nesse ano, principalmente ano de política, está tomando conta de muita gente. Mas é bem possível que nisso, mais do que em outras coisas, as pessoas que são alienadas, elas sabem que estão alienadas. Eu fui tentar explicar isso em Angola, e eu falei, como é que eu vou falar alienação para eles entenderem, Aí eu expliquei que aqui no Brasil a gente compra um carro, dá 30% de entrada e paga os 70% em prestações, e o carro fica alienado. Aí o pastor Paulo atrás de mim falou, aqui nós compramos à vista. Aí, mas, queridos e queridas, o que Deus quer falar hoje é o seguinte: o auto-engano é consciente. As pessoas caem porque querem. Deus chega a dizer que o meu povo gosta disso. O meu povo gosta de ser enganado. Assim, como aconteceu com o primeiro casal. As pessoas sabem que vai dar errado. Nós procuramos colocar um banner que está soltando aí as trevas da direita para a esquerda, e aí já confunde, porque é da direita para a esquerda, e ele está olhando para o outro lado. Então, ele já está consciente de que o certo está lá do outro lado. Olha só, e ouvirás por trás de ti a palavra que diz, este é o caminho, andai por ele. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 12, nos versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já nesse primeiro versículo, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele já usa não o termo arestos, que é agradável no koiné, no grego bíblico, é o agradável plenamente, do politicamente correto, todo mundo gosta. O agradável lá da serpente, era agradável aos olhos. Mas Paulo já usa, e está dizendo que você precisa viver em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, para conseguir oferecer o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, ele diz, e não tomeis a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. E, novamente, ele usa o termo
eu arestos, e não os arestos, que é o agradável inicialmente, unilateralmente, que é agradável a Deus, mas que com o passar dos tempos, ele acaba se tornando agradável bilateralmente, porque Deus não propõe para nós um perde-ganha ou um ganha-perde. Deus sempre propõe para nós um ganha-ganha. Então, as pessoas sabem. Eu estou abismado com uma galera que entrou aí num golpe de alta rentabilidade e investimento. As pessoas sabem. A palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz do quê? De alguns males? Todos os males. Aí vem uma galera, uma agente de Mamon, porque o Senhor Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é riquezas, aquela visão de que dinheiro é senhor. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Aí aparece dizendo, no meio desse mercado financeiro, alguém que diz: não, pode deixar, pode investir conosco, que nós pagamos 6,4. Eu estou dando o número certinho para que quem está me ouvindo saiba com quem Deus está falando. 6,4. E mais, para os líderes maiores, 10%. E linear. Ninguém nunca viu, aí estou aqui, o pastor Carlos, talvez o pastor Geraldo sabe disso, né? Que investimento não tem nada linear. Mercado de investimento, bolsa, não tem nada linear. Pode dar hoje um ganho, amanhã não dá. Às vezes pode dar até menos. Pode até perder. Mas um ganho linear de 6,4. A pessoa sabe que não dá, não existe. A pessoa olha e conhece a palavra de Deus que diz o quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você quer aplicar dinheiro? Você aplica, mas você sabe que, na melhor das hipóteses, aí você vai pegar 1,2, 1,4, e isso é para você receber. Agora, se a pessoa já é movida, olha só, enganoso é o quê? O coração. Onde estiver o coração, aí estará o quê? O vosso tesouro. E aí, olha, eu estou temendo, e eu sei que muitos pastores vão ter que ser pastores mesmo, com cheiro de ovelha, para carregar no colo, carregar nas costas. Muita gente que foi envolvida por isso. Enganoso é o coração. Você sabe da realidade. Olha, você quer receber mais do que o mercado financeiro oferece? Você quer receber mais, melhor dizendo? Então, vai investir. Vai ser... Coloca isso, seja um empreendedor. Aí você pode, sim. Como nós vemos muitas mulheres aí em muitas das nossas SOFAPs, né, nos ministérios femininos, aí que a liderança dava R$20 para cada uma, para elas investirem. É o talentinho que dava para elas multiplicarem aquilo. Então, a mulher pegava aqueles R$20, ia fazer bolo, vendia os bolos e chegava aqui e conseguia consegui R$40, consegui R$50. Outras iam fazendo
cocada, outras fazem o que elas quiseram fazer. Elas compraram alguma coisa, foram lá, compraram na 25 de março alguma coisa boa de preço, no barulhão lá, pegar uns retalhos, fizeram aventais, isso e aquilo, e conseguiram. Mas aí sim, aí isso vai dar 40%, 50% de rendimento. Mas pegar, você querer tirar, não tem, não existe essa realidade, mas as pessoas. O autoengano, diz a palavra de Deus, é consciente. Você sabe que seu coração é enganoso. Você sabe que você tem dois homens, o seu homem interior, que está ligado com o Espírito de Deus, que é o nosso espírito, o homem interior, como disse Paulo, para que sejais corroborados com poder com o seu espírito no homem interior. Então o Espírito de Deus se comunica com o nosso homem interior, e não com o nosso homem exterior, que é o homem da vaidade, que é o homem que se ilude com muita coisa desse mundo, principalmente com as coisas de mamão. O Espírito Santo não fala com esse homem exterior. Se falar, vai ser na exortação. Vai ser bem no estilo de João Batista. Ele vai chamar de raça de víboras, mesmo. Porque João Batista é um tipo do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, que fez João Batista. Preparou o caminho para o noivo chegar. Então, o João Batista era um tipo do Espírito Santo. E como aquele que preparou o caminho do Senhor, ele foi duro. Mas com o homem interior, Com o homem interior, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. E a gente sabe pela palavra de Deus que existem coisas que são agradáveis. Olha o que aconteceu com o casal. Diz o livro de Eclesiastes que o encantador precisa ver primeiro a serpente. Se a serpente ver primeiro o encantador e ela morder, ele não escapa, ele morre. O que aconteceu? Deus avisou. Deixou tudo avisadinho, direitinho. Mas a serpente viu primeiro o casal. E diz o texto, Arum, ou seja, astuta, olhou para eles, eles ficaram arumins. Eles ficaram, para eles, o agradável não é o euarestos, para eles era o arestos, agradável, politicamente. O que o mundo vê como agradável. Não vos conformeis com este mundo. A pessoa sai da casa de Deus, ela sabe que vai dar errado. Ela sabe que vai dar problemas. A pessoa ouve determinados conselhos de agentes do inimigo, ela sabe que vai. Por quê? Porque existe um Espírito que não se cala. O Espírito de Deus fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as pessoas ainda entram por esse caminho. Eu não quero que ninguém fique machucado com essa palavra, porque essa palavra é do coração de Deus, meu querido. Quem tem ouvidos,
ouve. Você ouve, olha a palavra, eu virás por trás de ti, a palavra que diz, este é o caminho, andai por ele. Você tem uma vida inteira de caminhada, e caminhada com bifurcações. A todo instante está bifurcando. A todo instante você vai ter que fazer escolhas entre árvore da vida e árvore da ciência do bem e do mal. Que todos nós, queridos e queridas, acordemos para isso. Acordemos para esse engodo que o inimigo tem tentado trazer para a vida das pessoas. É lógico que nós temos um Deus maravilhoso. É lógico que mesmo no meio de tantas imperfeições de Israel, Deus continuou amando Israel. E no meio de tantas imperfeições, a pessoa que andou praticando, Deus continua amando essa pessoa. A gente vê o caso de Pedro, nós já falamos esses dias aqui. Ele chegou um momento no qual ele podia, se ele tivesse ouvido por Espírito Santo, dizer, confirma que tu és o companheiro do Galileu. Não, mas ele ouviu a outra voz e disse, não, nem conheço esse homem. Todos nós temos que ter essa consciência, que o grande tesouro que Deus deu para as suas criaturas, notadamente para aquele que procura se aproximar dele, é o livre-arbítrio. Deus não se realiza em fazer pessoas robôs. Deus se realiza quando nós temos a oportunidade de dizer sim ou não, e nós dizemos sim para Ele. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos cantar?